Paz a todos, mais uma vez estamos juntos para adorar ao Senhor. Digo juntos porque a distância geográfica não pode nos impedir de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Leiamos o texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 31 até o verso de número 39, que nos mostra justamente isso. Está escrito assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o teu nome, agradecidos, ó Deus, com alegria, ó Deus, no coração, porque podemos, ó Deus, adorar o Senhor. Chegarmos, ó Deus, diante do teu trono de graça, levantarmos, ó Deus, as vozes para orar ao Senhor, para bendizer, ó Deus, o teu santo nome. Podemos, ó Deus, estar diante do teu trono para rendermos ao Senhor ações de graças pela tua bondade, pelo teu favor. Ó Deus amado, no nome de Jesus, agradecemos, ó Deus, ao Senhor pela semana, Deus, a qual o Senhor nos concedeu. Uma semana, ó Deus, de bênção, ó Deus, guardados e protegidos, ó Deus, pelo Senhor. Todas as nossas necessidades supridas, ó Deus, pelo grande amor, ó Deus, a qual o Senhor dispensa a nós todos os dias. E temos, ó Deus, agora a oportunidade de iniciarmos, ó Deus, uma semana, ó Deus amado, certos também, convictos que o Senhor estará conosco durante todo o tempo da nossa vida, guardando-nos, ó Deus, a nossa entrada e a nossa saída, o ir e o vir, ó Deus, da nossa vida. Pai bendito, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, bendizemos o teu nome, porque temos a oportunidade de juntos adorarmos, ó Deus, ao Senhor. É no nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos a ti, pedindo a Deus, ao Senhor, que perdoe, ó Deus, os nossos pecados e nos receba diante do teu trono de graça. Aceita, Senhor, a adoração que vamos prestar, ó Deus, a ti. É no nome de Jesus que oramos ao Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 até o verso de número 10. Leiamos juntos, então, a palavra do Senhor. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, a nossos reis, a nossos príncipes e aos nossos pais, por termos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Oremos. Deus bendito, nós nos colocamos na tua presença, reconhecidos, ó Deus, da tua santidade, Senhor. Reconhecidos, ó Deus, da tua grandeza, da tua majestade, do domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, também que somos pecadores e que temos feito o que é mal perante os olhos do Senhor. Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Nos purifica, Senhor. Nos faz, ó Deus, alvos, ó Deus, como a neve. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor, estenda, ó Deus, a nós mais uma vez a sua misericórdia, Pai. É no nome de Jesus que oramos a Ti. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 33 e faremos a leitura juntos desse texto da palavra do Senhor. Salmo de número 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos. Amém, Senhor. Oremos, irmãos. Pai bendito,
agradecidos, ó Deus, pelo teu favor. Nos colocamos, ó Deus, mais uma vez diante do teu trono de graça, para colocarmos, ó Deus, as nossas orações, para suplicarmos, ó Deus, ao Senhor, pela tua ajuda, ó Deus bendito, pelo teu socorro. Vem, Senhor, e nos ajuda, Pai. Ó Deus bendito, o nosso socorro só pode vir do Senhor, porque o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor fez o mar, e tudo, ó Deus, que neles há, ó Deus, é fruto, ó Deus, do poder, ó Deus, das tuas mãos. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Dar-te pressa, ó Pai, em nos socorrer, Pai. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa terra, por todas as nações, ó Deus amado, por todos os líderes, ó Deus. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, pelo nosso país, ó Deus, pela vida do nosso presidente. Tenha misericórdia, ó Deus, e dê sabedoria, ó Deus, esse homem, nesta hora que ele precisa conduzir, ó Deus, esta nação. Abençoa, Deus, todo os seus ministros. Abençoa, Deus, todo o poder legislativo, ó Deus, do nosso país. Seja o Congresso Nacional, ó Deus, as câmaras, ó Deus, estaduais, as câmaras, ó Deus, dos vereadores. Pai bendito, no nome de Jesus, Pai, clamamos a Tua bênção sobre os governadores, ó Deus, do nosso país, sobre os prefeitos, ó Deus, e sobre todos aqueles, ó Deus, que são os seus secretários, ó Pai. Clamamos, ó Deus, ao Senhor pelo poder judiciário, ó Deus, que tem, ó Deus, nas mãos o poder de aplicar, ó Deus, a justiça, ó Deus. Ó Pai querido, dê sabedoria a esses homens. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, Pai, por aqueles, ó Deus, também que nesta hora de tamanha dificuldade, ó Deus, no nosso país, mas que estão, ó Deus, trabalhando nos serviços essenciais, que nos dá, ó Deus, a oportunidade, ó Deus, a bênção de podermos ficar, ó Deus, em nossos lares. Ó Deus bendito, guarda, Senhor, essas pessoas que trabalham em favor, ó Deus, da nossa vida, Pai. Ó Deus bendito, sustenta cada um deles, livra-os, ó Deus, da enfermidade, Pai. Dê força, ó Deus, a eles, ó Pai. Sustenta, Senhor, cada um deles. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, pela vida dos médicos, ó Deus, dos enfermeiros, dos socorristas, ó Deus, ó Pai amado, de todos aqueles que estão envolvidos na área, ó Deus, da saúde. Peço, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, pelos produtores rurais, ó Deus, pelos caminhoneiros, ó Pai, por todos aqueles que trabalham no comércio, Pai, nas farmácias, nos supermercados. Ó Deus bendito, abençoa também aqueles, ó Deus, que trabalham nos serviços funerários, ó Deus, nos cemitérios. Ó Pai bendito, no nome de Jesus, eu clamo, ó Deus, ao Senhor por todos. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia e nos ajuda, Pai. Põe termo, ó Deus, a tudo isso que nós estamos experimentando, ó Deus, de dor, de sofrimento, ó Pai. Enxuga, Senhor, as lágrimas, ó Deus, do nosso rosto. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Pai, no nome de Jesus, é que eu peço a Ti. Amém, Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Teremos o privilégio nesse dia de ouvirmos a palavra do Senhor por intermédio do reverendo Luiz Fernando, pastor auxiliar da nossa igreja, no campo da congregação M1, que trará a palavra do Senhor a nós, sendo ele boca do Senhor para todos nós nesse dia. Seu coração, que sua mente esteja cativa à voz do Senhor nesta hora. Ouça o que o Senhor tem para dizer para todos nós. Meu irmão, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Oremos. Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Nesse sentido, ó Pai, ilumina-nos com teu Espírito, para que saibamos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é poderoso, forte e temível. Ajude-nos, pois, ó Pai, a colocar isso em nosso coração, de forma, ó Pai, que andemos em reto juízo e em confiança diante do Senhor. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. No dia 20 de maio de 2013, no período da tarde, um tornado violento atingiu Moore, lá em Oklahoma. É difícil imaginar a destruição que um tornado possa ocasionar. Ele tinha 2 quilômetros de largura e ficou no chão cerca de 45 minutos. Ele seguiu um caminho de mais ou menos 56 quilômetros pela cidade de Oklahoma. Em questão de minutos, bairros inteiros foram destruídos. A quantidade de energia dessa tempestade foi impressionante. Alguns estimaram que esse furacão tinha cerca de 600 vezes mais poder do que a bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. O Salmo 29, ele vai descrever um poder de Deus, como uma tempestade furiosa. Este salmo é destinado a expressar a glória de Deus como ouvida de um trovão e vista em um tornado. Os versos marcham ao som de raios. Deus revela sua majestade, seu poder e sua glória no vento furioso, na chuva torrencial, nos relâmpagos ofuscantes e trovões ensurdecedores de uma violenta tempestade. Francamente, essa imagem do poder de Deus é perturbadora. Porque Davi compararia a voz de Deus a uma tempestade violenta e destrutiva? O fato é que o Deus a quem servimos não é um Deus manso, não é um Deus que a gente pode levar no bico, ele não é um Deus insignificante. Antes, ele é o Deus da glória que troveja. Mesmo em nosso mundo moderno, tememos o poder de uma tempestade. Esse medo visceral nos ajuda a aprender a ter medo do Senhor, ao temor do Senhor. Observe o contexto. Imediatamente antes aqui do Salmo 29, o Salmo 28, versículo 8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Apesar disso, Israel foi tentado a adorar outros deuses e procurar força nos ídolos que seus vizinhos adoravam. Por isso, o Salmo 29 foi um chamado ao despertamento, um lembrete de que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro e o Deus poderoso. Este Deus cuja voz quebra os cedros é a sua força. Esse poderoso Deus salva e protege o próximo Messias, o ungido do Senhor. Assim, logo após o Salmo 28, o Salmo 29 ensina a Israel a confiar somente em Deus e a esperar em Cristo. Também precisamos ver o poderoso poder de Deus para nós hoje. Se nosso Deus é um Deus insignificante, teremos uma fé insignificante. Mas se nosso Deus é um Deus poderoso, a porta estará aberta para que tenhamos uma fé poderosa. O poder absoluto de Deus é como uma tempestade, Ele é a nossa força. Esta descrição gráfica do poder desencadeado de Deus nos ensina a confiar nele e ter esperança em Cristo. Esse Deus cuja voz quebra os cedros,
quebrará todo inimigo que se levantar contra Cristo Jesus, e através de Cristo, Deus nos abençoará com paz. Em essência, o Salmo 29 é sobre Deus. Não é à toa que Davi usa o nome pessoal de Deus, Yahvé, que é traduzido aí na sua escritura como Senhor, 18 vezes nesses 11 pequenos versículos. Para ficar mais fácil, divido o Salmo 29 em 3 aspectos: o chamado de Deus antes da tempestade, dos versículos 1 e 2, o poder de Deus na tempestade, versículos 3 a 9, e a calma após a tempestade, versículo 10 e 11. Em resumo, meus irmãos, neste dia eu quero falar do Senhor da tempestade, que está conosco antes, nos fornece poder durante e paz depois dela. O Senhor da tempestade que está conosco antes, nos fornece poder durante e paz depois dela. A primeira coisa que a gente tem que entender é o chamado de Deus antes da tempestade. Davi começa aqui a nos chamar à adoração. Ele repete a palavra tributai 3 vezes para especificar quem, o que e por que dessa convocação. Como sabermos que uma tempestade está chegando? Os versículos 1 e 2 são como uma sirene da defesa civil, nos avisando da aproximação dela. Este é o chamado antes da tempestade. Veja aí o versículo 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Curiosamente, Davi faz esse chamado a seres espirituais, aos deuses. A frase filhos de Deus, aí no versículo 1, literalmente no hebraico, é filhos de deuses. Isso às vezes é traduzido como filhos dos poderosos, mas a referência original aqui era aos deuses pagãos, os ídolos adorados pelos vizinhos de Israel. Davi diz a esses deuses estrangeiros para se curvarem e para adorarem ao Senhor Deus de Israel. Davi coloca esses deuses estrangeiros nos seus devidos lugares. Alguns anos antes de Davi nascer, deuses estrangeiros se curvaram perante o Senhor. Quando o profeta Samuel era menino, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus e eles a colocaram no templo do seu Deus, o Deus Dagon. Quando voltaram de manhã, aquele ídolo caíra de cara diante da Arca do Senhor. Eles então o colocaram de volta no seu lugar, mas quando chegaram na manhã seguinte, a estátua de Dagon havia novamente caído, só que dessa vez a sua cabeça e as suas mãos estavam quebradas, estavam longe do seu corpo. Você pode ver isso melhor em 1 Samuel capítulo 5. Os deuses das nações não podiam estar diante do Senhor, o Deus de Israel. Embora Davi estivesse chamando esses ídolos para a adoração, ele está realmente chamando Israel à adoração. O povo de Israel foi tentado a adorar ídolos repetidas vezes durante a sua história. Por que recorrer aos ídolos quando esses deuses estrangeiros foram forçados a reconhecer a grandeza e a esmagadora majestade do Senhor? Ao exortar esses deuses a adorarem a Deus, Davi fala a Israel sobre a sua rebeldia e idolatria. Esse contexto de idolatria de Israel é reforçado pela linguagem e forma que temos neste salmo. O Salmo 29 é muito semelhante aos antigos poemas cananeus sobre esses deuses, sobre os deuses estrangeiros. Por exemplo, Baal é frequentemente descrito como cavalgando nas nuvens. E ele é retratado como um Deus que tem um raio na mão. Davi usa a linguagem e as formas da adoração cananeia para mostrar que Yahvé, o Senhor que relaciona com seu povo, é superior a esses deuses, voltando sua própria poesia contra eles. A imagem geral da tempestade da batalha foi sutilmente transformada em um salmo de provocação. O louvor do Senhor, em virtude de ser expresso na linguagem e nas imagens associadas ao Deus do templo cananeu,
Baal, provoca a divindade fraca dos seus inimigos derrotados. Assim, o poeta utilizou deliberadamente a linguagem e as imagens do tipo cananita a fim de enfatizar a força e a vitória do Senhor, em contraste com a fraqueza de Baal. Um exemplo para ilustrar isso que Davi fez está nos hinários presbiterianos. O hino 22, por exemplo, do Novo Cântico, título Céus Proclamam, é a reconstrução realizada no hino nazista alemão, que dizia estar a Alemanha acima de tudo no mundo. Mas agora, como diz a nova letra desta melodia, Deus está acima de tudo. Toda música pertence a Deus de qualquer maneira. Afinal, a terra é do Senhor e a sua plenitude também. Portanto, é correto que recuperasse músicas para a glória do Senhor. E é isso que Davi está fazendo, recuperando as histórias de grandiosidade de deuses para a grandiosidade do único Deus que é grandioso, o Deus Yahvé. É como pegar as armas do inimigo e utilizá-las contra eles. Davi fala com Israel abordando deuses estrangeiros no estilo da poesia cananeia. E para que ele faz isso? Porque eles deviam anunciar a glória e força do Senhor. Interessante notar que a palavra glória aqui significa exatamente ser forte ou ser importante. Glória é aquele ativo que torna pessoas ou indivíduos e até mesmo objetos impressionantes. Esses deuses falsos queriam a glória e a adoração para si mesmos. Mas Deus diz lá em Isaías 42, versículo 8, que Ele era o Senhor e esse era o seu nome, e a sua glória Ele não daria a ninguém, nem um louvor a deuses esculpidos. Com essa tempestade no horizonte, Davi os adverte a reconhecer que somente o Senhor é impressionante, é importante, forte e glorioso. Na beleza da santidade, referindo-se aqui diretamente à santidade de Deus, não há parte para esses ídolos. Eles devem se curvar diante do Senhor. É como se Davi dissesse: adore o Senhor pelo esplendor da sua santidade. O esplendor de Deus em sua santidade é o esplendor visual de um rei em suas vestes. Quando o Senhor aparece em poder e glória, esses deuses pagãos só podem reconhecer a sua majestade e se curvar em adoração a esse Deus. E esse é o chamamento de Davi àquele povo, e também a nós, que nós devemos tributar ao Senhor a glória, a força, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é Rei, Ele é o nosso Rei. Mas Ele não apenas nos chama à adoração, Ele também nos conduz a entendermos que Deus nos dá poder durante a tempestade. Davi, ele preparou o terreno para revelar a majestade e a grandeza do poder de Deus na tempestade. Davi descreve a esmagadora glória desse Deus durante tempos difíceis. Depois que o tornado atingiu lá a cidade de Oklahoma, o radar meteorológico mostrou a trilha dessa tempestade, em vermelho, laranja e amarelo, enquanto as células da tempestade caminhavam perante o território ali, em direção a Tulsa, outra cidade do estado de Oklahoma. E é incrível ver como Davi, do versículo 3 ao versículo 9, ele vai fazer a mesma coisa que um radar meteorológico fez. Ele vai descrever como meteorologista a trilha desse tornado. A imagem de uma tempestade que varre o mar com um poder devastador. A tempestade se reúne sobre o mar Mediterrâneo. Veja aí os versículos 29, o capítulo 29, nos versículos 3 a 4. Diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. As tempestades, elas podem crescer para um poder feroz à medida que se alimentam de umidade. Os furacões crescem sobre o mar à medida que o sol aquece a água
e as correntes ascendentes sobem esse ar úmido para a atmosfera. Isso acontecia lá também no Mediterrâneo. À medida que esses sistemas climáticos eles alimentavam as tempestades, eles as tornavam ferozes. E é isso que a gente pode ver aí na frase muitas águas do versículo 3, que pode ser traduzida também como águas poderosas, enfatizando o poder do mar subindo ao céu. Além da imagem física dessa tempestade crescente, a voz de Deus trovejando sobre as águas representa uma vitória espiritual sobre os deuses cananitas. A região do mar era considerada pelos cananeus como o campo de batalha entre Iã, o deus do mar e do caos, e Baal, o deus da fertilidade e das tempestades. Davi então proclama que o Senhor mostra sua glória em ambos os deuses, trovejando a sua voz em triunfo. Essa tempestade atinge então o Líbano na sua parte do norte. Veja o versículo 5 a 6. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Os cedros do Líbano eram conhecidos no Oriente Próximo Antigo como as árvores mais espetaculares que existiam. Salomão até vai importar algumas dessas árvores para a construção do seu palácio e do templo. Você pode ver isso melhor no livro das Crônicas. Ainda hoje, a bandeira libanesa tem um contorno da árvore de cedro bem no seu centro. Mas essas árvores altas, frondosas, majestosas, estalam como palitos de dente diante da voz majestosa do nosso Deus. No versículo 6, o nome Sirion é o nome sidoniano, atribuído ao Monte Hermon. Assim, Líbano e Sirion se referem às duas grandes montanhas ao norte, o Monte Líbano e o Monte Hermon. Quando Deus fala, sua voz sacode essas montanhas majestosas. Ele não é apenas mais poderoso e glorioso do que as águas do mar, como também a sua voz sacode as colinas, quando seu raio atinge os cumes das montanhas. Mais uma vez, há uma vitória espiritual aqui representada. As florestas do Líbano, elas eram consideradas naquele tempo e em parte hoje também sagradas para os deuses da Mesopotâmia, que usavam os cedros para construir os seus templos. Quando a voz de Deus quebra os cedros, ele viola essa floresta sagrada e mostra que Deus tem poder para romper a viga desses templos. Os cananeus acreditavam que o Monte Líbano e que o Monte Hermon eram a morada dos deuses. O Senhor fala e essas montanhas poderosas saltam como bezerros em fuga. O Senhor mostra a sua glória mais uma vez sobre os ídolos dos cananeus. E daí a tempestade se move sobre o deserto de Cádiz. Veja o versículo 7 a 9. A voz do Senhor despede as chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A frase dar cria as corças provavelmente deve ser traduzida como faz os carvalhos tremerem. Meus irmãos, o hebraico ele foi originalmente escrito apenas em consoante, como até hoje no hebraico moderno. Os massoretas, que eram estudiosos judeus, eles criaram um sistema de vogais lá por volta de 1000 anos depois de Cristo para o Antigo Testamento. Esse sistema de vogais, que é brilhante e é usado até hoje, ajuda a leitura deste texto. Mas de vez em quando a gente encontra uma palavra ou outra que há muita divergência na sua tradução, por colocando vogais e tirando vogais. E essa palavra aqui é um dos casos. Se a gente ler o começo do versículo 9 com as vogais do texto massorético, a voz de Deus faz a corça dar cria e desnuda os bosques. Porém, se a gente usar outras vogais que outros estudiosos atribuem, estará dizendo assim: a voz do Senhor faz os carvalhos tremerem e despojarem as florestas. E essa tradução me parece fazer mais sentido nesse contexto, porque a voz do Senhor faz todas as árvores que são majestosas tremerem diante de Deus e despojam a floresta da sua sacralidade, porque Deus é o único que merece toda esta honra.
E Cádiz também, utilizado no texto, pode ser 2 lugares. Pode ser Cádiz Barneia, ao sul de Israel, um lugar de oásis, onde até o povo se acampou durante a sua peregrinação, até do lugar onde Moisés enviou os espias. E pode ser também outro lugar chamado Cádiz, ao norte, ali no rio Orontes, entre Damasco e Alepo. Acredito que Davi está se referindo a este lugar, ao Cádiz do norte, porque ele menciona florestas aqui no versículo 9, e não há florestas no Cádiz do sul. Davi então parece assistir que essa tempestade está vindo do norte de Israel, e ele vai devastar as florestas enquanto viaja para o interior da Síria. Você já presenciou uma chuva cheia de raios? São Paulo é uma das cidades que mais sofrem de descargas elétricas no nosso país. Se você estiver em um dia em São Paulo e começar uma tempestade, você nunca mais olhará os raios e os trovões da mesma forma. Não tem como olhar para aquele tanto de raio e aquele som ensurdecedor e não se lembrar do Senhor e do seu poder, à vista da nossa pequenez. Esse é o sentido aqui do versículo 9, quando Davi diz: no seu templo tudo diz glória. Quando lemos este salmo, devemos dizer: nossa, que impressionante exibição do poder de Deus. Porque Deus revela seu poder impressionante e poderoso enquanto os raios dividem as árvores da floresta e seus trovões sacodem as montanhas. Deus não é um Deus insignificante, Ele não é um Deus manso que podemos levar no bico, tratar com trela e troça. Ao contrário, Amós vai nos dizer que o Senhor ruge de Sião. Israel precisava ver essa imagem impressionante de Deus para que não se voltasse para os ídolos, como nós também. Podemos nos acostumar tanto a falar de um Deus como nosso amigo que esquecemos quem Ele realmente é. O Deus que nos salva governa com poder descomunal e tem a capacidade de destruição. Ele odeia o pecado e o mal. Ele não economiza ira e fúria perante os seus inimigos. Essa tempestade devastou as nações estrangeiras e humilhou os seus deuses. O Senhor devastará aqueles que não o conhecem e humilhará as coisas que somos tentados a adorar. A frase aqui, a voz do Senhor, ocorre 7 vezes nesses versículos do capítulo 29, repetindo-se como a varredura de um raio de sonar. Para um israelita que conhecia as Escrituras, essa repetição cétupla da voz de Deus o lembraria do poder recorrente da palavra de Deus lá na criação. Se você olhar lá em Gênesis, 6 vezes tem a inscrição, e disse Deus. E uma 7ª, façamos. Uma vez para cada dia da criação. Deus falou e todo o universo se fez. O poder da voz de Deus trouxe ordem ao caos. Gênesis 1 nos fala do poder criativo da voz de Deus. E o Salmo 29 nos faz lembrar do poder destrutivo dessa voz. O poder aterrorizante da voz de Deus também lembra da aliança que Deus falou lá no Sinai. Quando Deus desce para dar a lei, o povo fica impressionado ao ouvir a voz do Senhor que falava com eles. Moisés vai escrever assim, lá em Êxodo 19: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele o fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o canglor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. A experiência de Israel da presença de Deus no Salmo 29 é semelhante à experiência no Sinai. Fogo, trovão e um terremoto que abalou a montanha. A experiência foi tão avassaladora que eles imploraram para não ouvir mais a voz do Senhor. Diz Êxodo 20: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o canglor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu,
e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Nenhuma outra nação tinha ouvido Deus falar com eles dessa maneira. Então ele falou a aliança com uma voz aterrorizante. No Salmo 29, ele fala sobre os falsos deuses das nações, também com esta voz. Mas não é só isso. A voz poderosa do Senhor, ela aponta para Jesus Cristo, que é Ele mesmo, a palavra do próprio Deus. Jesus veio ao mundo, diz o apóstolo João, que a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. Deus falou conosco poderosamente através de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, esse que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como palavra de Deus, Jesus falou com poder neste mundo. Ele curou os enfermos, acalmou o mar, expulsou demônios pelo comando da sua voz. Jesus não é um Deus manso, alguém que mantemos como um animal de estimação para nos ajudar quando precisamos dele. Ele não deve ser confundido como uma apólice de seguro em nossa vida, em tempos de dificuldade. Não devemos esquecer que o poder da sua palavra é realmente assustador. Ele não apenas cria e cura com a sua palavra, mas ele também destrói os seus inimigos com a fúria impetuosa desta palavra. No final, Jesus esmagará os seus inimigos com a sua voz, a voz do Senhor. Jesus Cristo humilhará Satanás e os seus exércitos. O apóstolo João viu isso em sua visão lá no fim dos tempos. Lá em Apocalipse 19 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A voz do Senhor trovejará da boca de Jesus. O nosso Deus é o poderoso Deus que se relaciona conosco. Esse é o Deus a quem servimos. Glórias ao Senhor. Ele está conosco durante a tempestade. O seu poder nos auxilia na tempestade. Ele nos chama à adoração. Ele nos mostra o seu poder na tempestade. Mas ele também nos leva à calma depois dela. Davi, ele vai fechar com esse sentido de paz depois da tempestade. Veja o versículo 10 a 11. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quando as nuvens passam e o céu clareia, Deus está no trono. A tempestade não significava que Deus havia perdido o controle. Em vez disso, Deus governa o vento, a chuva, os relâmpagos e os trovões que sacodem a terra. Deus revela a sua glória no julgamento. Sabe por quê? O único outro lugar em que essa palavra dilúvios, aí do versículo 10, é usada em todo o Antigo Testamento, é na passagem do dilúvio, lá em Gênesis, 12 vezes, quando Deus julgou o mundo. Davi está conectando o poder destrutivo da tempestade que testemunhou com o dilúvio que veio à terra nos dias de Noé. Deus julgou o vento, a chuva e as tempestades do dilúvio de Gênesis, e ele governou todas as coisas, todas as tempestades. Isso não significa que uma tempestade específica em nossos dias seja um sinal do julgamento de Deus sobre as pessoas em seu caminho, mas toda tempestade violenta nos lembra que uma tempestade final de julgamento está chegando. Esse Deus é a força do seu povo. Quem pode comparar com ele? Por que procurar alguém além dele?
Esse Deus traz paz ao seu povo. Ele não deixará seus inimigos permanecerem para sempre. A tempestade do seu julgamento trará paz à medida que todos os seus inimigos forem derrotados. Seu poder é impressionante, é minuciosamente focado e requintadamente preciso. Podemos perder tudo nessa vida. Podemos perder até a própria vida. Mas descobriremos que, pelo poder de Deus, não perderemos nada. Irmãos, vivemos em tempo de tempestade. A fúria do Senhor está sobre o nosso mundo. Disciplina para a sua igreja e juízo para os incrédulos. Entenda, se é da vontade de Deus que você passe por uma tempestade, essa vontade não é para destruir você, é para prepará-lo para o grande encontro da sua vida, o encontro com Ele. Estamos na época em que parece que o brilho do sorriso do nosso Pai se escondeu atrás dessas densas nuvens de tempestade. Mas lembre-se, Deus nunca te abandonou, nunca te abandonará. Pelo contrário, Ele está com você todos os dias da sua vida, tonificando-o para aguentar as dificuldades. Meu irmão e minha irmã, você não está só. A palavra viva está com e em você, através do Espírito Santo de Deus. Jesus, o nosso Senhor, sabe o que está acontecendo. Não será a ciência quem nos salvará, não serão os políticos e muito menos o Estado. Está na hora de acordar, meu irmão. Veja que os trovões que nos cercam, que esse abalar das estruturas, que esse demonstrar escancarado da nossa fragilidade na nossa cara, deve servir para que tributemos ao Senhor louvor e glória. Afinal, o que a morte pode nos fazer? Apenas uma coisa: pode nos entregar a Cristo. E isso deve ser para louvor e não pavor. Tudo o que temos nesse momento, e isso tem se tornado evidente a cada dia, é Cristo. Mas isso não é um lamento. Isso é um brado de vitória. Meu irmão, não fique apegado ao temor, não fique apegado ao medo, confie no poderoso Deus. Aí vem a pergunta: você conhece esse Deus grande, indomável, incontrolável, que você dizia conhecer, mas que agora está provando a sua fé? Ele é realmente tenebroso, não se engane, mas Ele é bom e misericordioso. Você pode confiar nele. Nesse mundo tempestuoso, de dilúvios incontáveis, temos em Cristo o barco seguro, que nenhuma onda, vento ou tempestade pode naufragar. Ele é a nossa âncora nessa tempestade. Agarre-se a Ele, firme-se a Ele, descanse nele. E você sabe onde tudo isso nos levará? Do que tudo isso se trata? Se trata de paz. Como disse o poeta: se paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Oremos. Pai eterno, ajude-nos, ó Deus, a entendermos que todas estas coisas que estão acontecendo revela, Pai, a nós a tua grandiosidade, o seu ser poderoso, a sua majestade, a sua glória. Ajude-nos, ó Pai, a ver o que está acontecendo não com olhos incrédulos, mundanos, que procura soluções para coisas terrenas, mas ajude-nos, ó Pai, a ver a realidade com um olhar eterno. A vermos, ó Pai, que o Senhor está moldando-nos, provando-nos, para que
nos encontremos prontos para o nosso encontro. Ajude-nos, ó Pai, a confiar no Senhor e ajude-nos, ó Pai, a termos paz, mesmo tendo, ó Pai, medo. Ajude a cada um, ó Pai, seja em leito de hospital, em casa, que não se atemorizem de pavor pela voz tempestuosa do Senhor, mas que bradam de louvor e glória por este Rei, que está mostrando a sua poderosa e justa presença neste mundo. Ajude a sua igreja, ó Pai, a crescer nesses tempos. Ajude-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti e assim descansarmos no Senhor. Abençoa-nos, pois, ó Deus, com paz. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Estamos caminhando para o encerramento desse momento cultico e eu convido você a se colocar de pé e juntos vamos recitar o nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Deus bendito, nós agradecemos, ó Deus, ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos adorando a Deus, ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor, pela Tua palavra, que enche, ó Deus, o nosso coração de esperança e nos motiva, ó Deus, a continuarmos caminhando firmes, rumo, ó Deus, ao alvo que o Senhor tem proposto para nós. Pai bendito, sobre o Teu povo, eu levanto as mãos e ministro a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja, Senhor, derramado sobre o Teu povo da primeira igreja e suas congregações, todo o povo do Senhor espalhado por esta terra, agora e para sempre. Amém, Senhor. Quero convidar a todos para participar conosco das nossas reuniões de oração às 7 da manhã e também às 20 horas na plataforma do Zoom. A igreja sempre disponibiliza em todos os seus grupos o link para que você possa participar. Então participe conosco, venha orar conosco, venha se colocar diante do altar da graça de Deus, clamando a Ele pela sua ajuda. Nossa escola dominical, às 9h30, também na plataforma do Zoom. A gente também disponibiliza o link toda manhã de domingo para que você possa participar conosco. O nosso culto de louvor e adoração, ao qual nós passamos a liturgia para você fazer no seu culto doméstico, é disponibilizado na plataforma do YouTube. Todo domingo também, logo após o almoço, nós disponibilizamos nos grupos da igreja o link, então, do culto. Então, Deus abençoe a sua vida, sua casa. Fique em casa, no nome de Jesus. Amém.